paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nós estamos nesta manhã para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estudaremos hoje a lição 2. As adversidades geram oportunidades. Nosso texto áureo nos fala: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Esse texto áureo está em Gênesis 39, versículo 2. A verdade aplicada nos fala que uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. O texto de referência está em Gênesis, capítulo 37, os versos 19, 20, 23, 24 e 28. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. O 24. Tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. O 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos israelitas, os quais levaram José ao Egito. A introdução dessa nossa lição nos fala que, mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu mão de sua fé e confiança em Deus, que estava com ele a todo momento. Todas as adversidades enfrentadas contribuíram para o cumprimento do plano divino. Nesse primeiro tópico, nós vemos que a razão dessa dificuldade tão grande que José passou, desse sofrimento, foi a inveja de seus irmãos. Seu pai Jacó o amava e demonstrava que o amava mais do que aos demais irmãos. E a Bíblia fala que eles adquiriram uma espécie de aversão a José e não conseguiam falar com ele de forma pacífica. Então a inveja dentro do próprio lar de José criou essa situação de sofrimento para o jovem José. É bom nós ressaltarmos que quando isso aconteceu, José tinha apenas 17 anos. E a Bíblia relata que ele trazia notícias que não eram boas a respeito de seus irmãos. E ele teve sonhos. E ele contou aos seus irmãos esses sonhos. E seus irmãos se revoltaram, se indignaram. Os irmãos, para terem... todos conhecem a passagem de José, mas se quiserem os detalhes, o texto de referência é Gênesis capítulo 37. Os irmãos podem ler para saber, para conhecerem melhor os detalhes ou para relembrarem os detalhes. Mas com essa inveja, eles, ao verem José ao longe, chegando por ordem do pai, eles intentaram um plano de matar José. Eles disseram: vamos matar esse sonhador, vamos ver o que será dos seus sonhos. E Rúben, para proteger José, disse: não vamos matá-lo, não vamos derramar sangue inocente. Para que vamos derramar sangue, sujar nossas mãos? Vamos jogá-lo nesse poço e deixá-lo aí, que daí nós não seremos responsáveis pela morte dele. E aí contamos a nosso pai que as bestas feras o comeram, né? Aí eles jogaram José nesse poço, mas quando passou uma caravana de ismaelitas, eles tiraram José do poço e o venderam aos ismaelitas. E por sua vez, os ismaelitas venderam José no Egito e ele foi servir na casa de Potifar. A Bíblia relata que José, ele foi alvo de muita maldade
muita injustiça por parte de seus irmãos. E olhando, aparentemente, nós não vemos razão para isso, para esse sofrimento que José enfrentou. Mas os projetos de Deus, os planos que Deus estabelece, eles vão além da nossa compreensão. O tópico 2 fala a respeito da traição dos irmãos de José. E durante esse período de traição, José enfrentou crises na vida dele. E a primeira crise enfrentada por ele foi ser afastado de quem ele mais amava, que era seu pai. Ele foi afastado involuntariamente. Foi afastado sem prévio aviso, sem poder se despedir do pai. E os irmãos de José, depois de tê-lo vendido aos ismaelitas, eles se ensanguentaram, mancharam a túnica colorida que José havia ganhado de seu pai com sangue de animal e o levaram ao seu pai Jacó e disseram: olha, pai, foi o que nós encontramos. Aí Jacó pegou aquela túnica que ele conhecia tão bem, viu aquele sangue, ele falou: com certeza ele foi encontrado por um animal selvagem e foi estraçalhado. E Jacó se entristeceu muito e chorou muito. E seus filhos tentaram consolá-lo, mas ele não aceitou. Então José foi afastado da sua família, foi afastado do seu pai, a quem ele tanto amava. A segunda crise que ele enfrentou é de ter sido acusado injustamente. Após ser vendido no Egito para Potifar, a mulher de Potifar colocou os olhos sobre José e fez a ele uma proposta indecente, uma proposta desonesta, mas José era fiel a Deus. A fidelidade de José não se limitava aos olhos dos homens. José era fiel mesmo longe de quem pudesse vê-lo. Ele era fiel mesmo longe dos olhos das pessoas. Então, nós como servos do Senhor, não importa a situação que enfrentemos, não importa onde estejamos, sempre seremos servos do Senhor. Sempre devemos ser o exemplo como cristão. Aquele que olhar para nós, onde quer que olhe, não importa se nos conhece ou não, deve ver a luz de Cristo brilhar em nós, deve nos identificar como cristãos. Nós não devemos ser cristãos apenas quando estamos dentro da igreja, ou quando estamos sob os olhos de nosso pastor, ou de pessoas que nos conhecem, nos veem, estão nos observando. Nós vemos que a fidelidade de José, ela não se manteve apenas enquanto estava debaixo dos olhos de seu pai ou de seus irmãos. José permaneceu fiel a Deus, mesmo numa terra estranha, de costumes estranhos. Mas ali, a mulher de Potifar pretendia deitar-se com ele. E quando ela tentou fazer isso, José optou por fugir. E a túnica de José ficou na mão dela. E ela acusou José de uma coisa que ele não tinha feito, de uma atitude indigna. E José foi parar no cárcere injustamente. A terceira crise que ele enfrentou foi de ser esquecido por todos. Estando no cárcere, ele decifrou os sonhos do copeiro e do padeiro. E os sonhos se cumpriram. O padeiro foi morto e o copeiro foi restituído ao seu cargo perante o rei. E quando ele foi restabelecido ao seu cargo, José olhou para ele e disse: olha, lembre-se de mim, fale a meu respeito perante Faraó. Mas quando chegou diante do rei, quando voltou a servir o rei, o copeiro esqueceu-se de José completamente. E o tempo se passou e José permaneceu na prisão. Mas Deus estava com José em todo o tempo. José era fiel a Deus e Deus cuidava de José mesmo nessa tão grande adversidade. E em determinado momento Deus deu ao faraó um sonho e nenhum dos adivinhos do palácio
ali do reino conseguiu interpretar aquilo que o faraó tinha sonhado. E nisso o copeiro lembrou-se de José, fez menção a ele e o faraó mandou chamá-lo. O ponto 3 vai nos falar a respeito da fé em meio às injustiças. O ponto 3, o 3.1 fala que quando honramos a Deus, nós somos honrados por Ele. Então, se a nossa fidelidade a Deus se mantém mesmo na adversidade, o Senhor Deus cuida de nós em qualquer momento. E as adversidades, elas não devem ser vistas como algo ruim ou que vem para nos matar, para nos prostrar. O objetivo das adversidades os objetivos são de nos fortalecer, de nos tornar mais crentes, confiarmos no Senhor. Porque nos momentos de dificuldade, se nós nos afastarmos do Senhor, com certeza não conseguiremos superar. Mas as dificuldades da nossa vida nos ensinam, elas nos mostram, vamos dizer assim, aspectos novos, elas nos mostram caminhos novos, muitas vezes elas fazem com que nós olhemos as coisas por uma outra perspectiva. E muitas vezes em meio às crises é que surgem as grandes oportunidades na nossa vida. Então o Senhor sempre está conosco. As dificuldades não vêm para nos abater, para nos prostrar. E uma coisa muito interessante que eu aprendi é que as bênçãos do Senhor, elas não vêm sozinhas, ou melhor, elas não vêm apenas para nós. Elas não nos beneficiam exclusivamente. Não são para nosso exclusivo benefício. As bênçãos do Senhor visam a glória do seu nome e o bem e o crescimento do seu reino. Precisamos entender isso quando pedimos as bênçãos ao Senhor. Quando oramos ao Senhor, quando queremos respostas ou soluções, quando queremos bênçãos materiais para nossas vidas. Porque quando o Senhor nos abençoa, o objetivo é que nós, através das bênçãos que recebemos do Senhor, abençoemos a sua obra. E Ele quer que a gente promova o crescimento do seu reino através dessas bênçãos. Então, bênçãos do Senhor não são egoístas. Elas são para nós, mas elas também são para o reino, para o crescimento do reino de Deus. O ponto 3, o 3.2, fala que Deus nunca se esqueceu de José. E, de fato, Ele nunca esqueceu. José, mesmo estando na casa de Potifar como escravo, mesmo estando na prisão, todos que olhavam percebiam que Deus era com José, que havia diferença nele. E o 3.3 fala a respeito do segredo da vitória de José. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A inveja e traição de seus irmãos, a triste experiência de ter sido vendido como mercadoria, a caluniadora acusação da esposa de Potifar, os anos de prisão, o esquecimento do copeiro mor, nada disso fez com que José desanimasse. Todas essas aflições fizeram José chegar ao fim de seus dias sem mágoas e crendo que Deus continuaria a levar adiante o seu plano. O propósito de Deus, na verdade, ele ia além de José. Os irmãos podem ver que José sofreu muito, mas em todos os momentos ele nunca foi desamparado. Quando ele foi à casa de Potifar, mesmo sendo escravo, ele foi abençoado ali e a casa de Potifar foi abençoada através da bênção que estava sobre a vida de José. E quando ele esteve na prisão, também Deus cuidou dele lá e
as pessoas que estavam ao seu redor confiavam nele, viam que ele era diferente. E terminado o sofrimento de José, após ele decifrar o sonho de Faraó e ter sido feito governador do Egito, José foi muito, muito honrado pelo Faraó. Deus o honrou muito, muito perante todo o Egito. Mas os irmãos podem imaginar, José finalmente foi reconhecido e foi abençoado. Mas os irmãos devem ver que a bênção que veio sobre a vida de José não se restringia apenas a ele. Qual era o objetivo de Deus através de José? Era salvar todo um povo, porque a grande fome que veio sobre o Egito, através da sabedoria de José, o povo de Israel foi cuidado. Quando José, após se revelar aos seus irmãos, quando José se revelou aos seus irmãos e mandou buscar seu pai, a Bíblia relata em Gênesis 46, capítulo 46, verso 27, que 70 almas desceram para o Egito, que Jacó desceu com 70 almas para o Egito. Era ainda um pequeno povo, mas a Bíblia fala que quando Moisés libertou o povo do Egito, Deus libertou o povo do Egito através de Moisés, saíram do Egito cerca de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Isso está em Êxodo, capítulo 12, versículo 37. Então, quando chegou ao Egito, era um pequeno povo, era uma família numerosa, mas era um povo muito pequeno. Mas já era a nação da promessa. Deus já havia prometido fazer de Jacó uma grande nação. E quando saiu do Egito, de fato, eram mais de 1 milhão de pessoas. Era uma nação numerosa. E Deus preservou essa grande nação que saiu do Egito lá quando ela ainda era muito pequena, ainda não era uma nação. Deus preservou o seu povo escolhido através de José. Então, quando o sofrimento de José e a vitória de José e a honra de José tinham um propósito muito maior do que deter-se apenas nele. Visava todo um plano de Deus. Então, a dificuldade na sua vida, ela vem, mas há um plano de Deus em volta disso. Deus tem propósitos através das crises que enfrentamos. Aquilo que passamos, as dificuldades que enfrentamos, elas têm um propósito. Deus tem um projeto, Deus tem um plano para cada vida. Então, não se desespere, creia, porque o Senhor não vai desampará-lo, em momento nenhum vai deixá-lo sozinho. Você está passando por uma dificuldade, por uma provação, por um momento difícil na sua vida? Creia, o Senhor está cuidando de você. A sua provação tem um propósito. E a vitória que virá sobre a sua vida, quando o Senhor lhe der a vitória, quando o Senhor o abençoar, pode ter certeza que essa bênção também terá um propósito nos planos de Deus, para a sua obra e para o crescimento do seu reino. Então, irmãos, a conclusão nos fala que as Santas Escrituras descrevem com todo zelo que mesmo José sendo traído, vendido, injustiçado, aprisionado, ele nunca renunciou sua fé no Senhor. E após ser exaltado no Egito, não se esqueceu do plano divino. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um bom domingo, uma boa semana e que a fé nunca o deixe. Que você possa sempre confiar que Deus tem o absoluto controle de todas as situações da sua vida. Amém? Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Amém.